Bom dia, bem-vindos à mesa 5 da 31ª jornada do Instituto Jungiano. Eu sou Rafael Giordano, sou psicólogo, sou analista junguiano, e hoje a gente vai ter dois trabalhos, né? Ânima e Ânimos, os Guias da Alma, de Michele Tonzoni dos Santos, e As Perdas em Tempo de Pandemia e Orfandade, de Viviane Ortiz. Bom, vamos começar então essa nossa mesa. Vou começar apresentando, então, a Michele, que vai apresentar Ânimos e Ânima, os Guias da Alma. Ela é psicóloga e psicanalista, membro do Departamento de Espiritualidade do Instituto Jungiano e candidata a analista pela 8ª turma aqui do JRS. Então, bom dia a todos, bem-vindos. E vou passar a palavra, então, para a Michele. Obrigada, Rafa, obrigada ao Instituto. Então, por que falar de ânimos e de ânimas se tratam de conceitos tão de base da psicologia analítica, e se o Jung, o Sanford, o Mulrenstein, a Emma Jung, a Von Franz, todo mundo já falou tudo que tinha para falar, todo mundo já aprofundou tudo que tinha para aprofundar, já disseram tudo que tinha a ser dito a respeito, né? A meu ver, porque na medida em que a gente pode revisitar, não só intelectualmente, mas observando na clínica, na vida prática, nós vamos tendo a possibilidade de desenvolver esses aspectos em nós mesmos e, consequentemente, em conduzir também nossos pacientes a uma maior possibilidade de integração de si mesmos, dentro daquela ideia, né, de que a gente consegue levar o nosso paciente onde nós mesmos já conseguimos ir na nossa própria análise, no nosso próprio processo, né? E tem dois pontos que me interessam mais particularmente e nos quais eu vou me centralizar nessa breve fala do encontro de hoje, que são, primeiro, as possibilidades de desenvolvimento da ânima e do ânimos, e, em segundo lugar, o encontro com a ânima e o ânimos enquanto a obra-prima do processo da análise. Porque quando Jung fala que a integração da sombra, ou seja, a tomada de consciência do inconsciente pessoal, constitui a primeira etapa do processo analítico, e que a integração da ânima e do ânimos constitui a obra-prima, isso nos dá a dimensão do trabalho a ser feito. O Mulrenstein diz que é fácil ver como as outras pessoas tratam, como é que as pessoas tratam umas às outras, né? Que é quando a gente vivencia essa questão da projeção da sombra, mas é muito mais sutil perceber como essa pessoa trata a si mesma. Qual a nossa atitude com relação ao nosso mundo interior? Porque isso expressa como é que nós estamos lidando com o nosso ânimo, com a nossa ânima. É uma atitude acolhedora? É uma atitude amorosa? Ou é hipercrítica, hostil? Ou então, por outro lado, uma atitude excessivamente condescendente? Muitas pessoas generosas são seus piores inimigos íntimos, né? A Emma Jung, no livro Ânimos e Ânima, aquele livrinho de ouro dela, diz que quando a pessoa não se torna consciente do ânimos e da ânima, eles se tornam autônomos e agem de uma maneira destrutiva sobre a pessoa, como a gente sabe, né, e nas relações. Ela explica do ponto de vista energético o que acontece, né, que a libido que deveria ser destinada a esse processo do contato com o nosso mundo interno cai no inconsciente e ativa esses arquétipos a ponto deles subjugarem o ego. É o que a gente chama de possessão pela ânima, possessão pelo ânimos, e aí a gente sabe que a mulher se torna agressiva, hipercrítica, o homem se torna hipersensível, com relações emocionais descabidas, e o ego, nesses casos, se for bem estruturado, ele vai precisar usar de reflexão para digerir essa carga de energia, antes de transformar ela em ação verbal ou física. O Sanford, nos Parceiros Invisíveis, que é outro livrinho de ouro, vai dizer que a ânima e o ânimos são arquétipos muito luminosos, ou seja, são carregados de energia psíquica, e por isso nos atingem emocionalmente. Essa é a razão pela qual as imagens projetadas têm um efeito magnético sobre a gente. E a pessoa em quem a gente projeta essas imagens vai ou nos atrair e despertar desejo, ou, por outro lado, nos causar repulsa.
E esses elementos têm sido projetados ao longo do tempo, nas figuras mitológicas, nos deuses e deusas, mas quando nós projetamos em outras pessoas, a percepção que nós temos delas fica profundamente alterada. Dito de um outro jeito, né? Como não é possível acessar esses elementos de maneira direta, nós fazemos isso projetando essas imagens em uma outra pessoa, que vai ser a mediadora. No entanto, depois de algum tempo de convívio, como é óbvio, né, fica evidente a incongruência entre a imagem e o seu portador, porque um arquétipo nunca coincide com uma pessoa individual. E aí surge a necessidade de diferenciar essa imagem interna da pessoa externa. Sempre que a gente se sente fascinado por um homem ou por uma mulher, a gente pode ter certeza que tem um conteúdo psíquico projetado aí agindo, né? Porque não é a realidade humana que causa esse fascínio, mas as figuras arquetípicas. Então, reconhecer essas projeções nos permite conhecer o ânimos e a ânima. Nós vemos, então, que coexiste um relacionamento a nível consciente entre as personalidades do ego de um e de outro envolvido, né? E outro a nível inconsciente, onde o ânimos e a ânima também exercem essa força de atração que é a fonte do magnetismo. Essas imagens psíquicas projetadas vão influenciar profundamente os relacionamentos, já que sempre que ocorre uma projeção, a pessoa que carrega a imagem projetada ou é supervalorizada ou subvalorizada, de modo que a realidade humana da pessoa fica obscurecida. De uma certa maneira, nós buscamos uma parte nossa projetada no outro. E como parece estar fora de nós, a gente pode usar essas projeções como espelhos, onde nós podemos ver os nossos próprios conteúdos psíquicos. Por isso que a ânima e o ânimo são tidos como pontes a essas camadas profundas do inconsciente. Quando a gente consegue observar essas projeções, tomar consciência delas, a gente consegue acessar esses conteúdos que estão numa camada muito profunda de nós mesmos, né? Por outro lado, quando nós não nos conscientizamos que se trata de nós mesmos projetados no outro, a gente tende a exigir que o outro corresponda à nossa expectativa. E aí as outras pessoas entram no jogo de relação, dessa relação do ego com a ânima e com o ânimos. Aí os homens vão tender a buscar mulheres que ajudem a dominar suas emoções, as mulheres vão buscar homens que possam receber os seus pensamentos, tentando, através do nosso próprio comportamento, obviamente sem nos darmos conta, porque é um processo inconsciente, fazer com que o outro represente a própria figura do nosso ânimo, da nossa ânima. E isso pode levar a outra pessoa a não conseguir viver o seu próprio eu. O nosso desejo atua, então, como uma sugestão em cima da outra pessoa. Então, a gente vê que o ânimos e a ânima funcionam, por um lado, em nível de complexo, na dimensão pessoal, e também de arquétipo, quando transcende esse aspecto pessoal, e possuem um lado positivo e um lado negativo, como a gente estuda na obra do Jung, né? Podendo conectar a vida interior ou criar perturbações, roubando a energia dos outros complexos. É nesse sentido que o ânimos e a ânima podem desumanizar as relações. Ao projetar os aspectos arquetípicos, o sujeito se relaciona com uma imagem e não com a outra pessoa de fato. E a nível de complexo, eles possuem então as fases de desenvolvimento. A Emma Jung ensina que para o primitivo que há em cada mulher, tem um representante do ânimos que se destaca pela força física e agilidade. Se tiver em harmonia com o feminino presente nela, ela diz, né? Ela será enérgica, atuante, ativa, corajosa. Mas quando essa integração não deu certo, quando a postura masculina reprimiu a figura feminina, a gente vai ter mulheres brutas, violentas, com erotismo de caráter muito agressivo, não ligado ao sentimento. E isso acontece com os homens também. E aí a Von Franz vai falar, naquele livro do Homem e seus Símbolos, as fases de desenvolvimento, tanto do ânimos como da ânima, colocando justamente isso, assim, a primeira fase de desenvolvimento do ânimos seria representada pela imagem do Tarzan, que representa esse nível primitivo,
da força física, de um aspecto mais impulsivo, seguido pelo romântico, que representa uma característica mais de iniciativa na mulher, depois o orador, que representa a autoridade, a capacidade reflexiva, de expressão, e por último, representado pela imagem do Gandhi, que são as possibilidades criativas ainda inconscientes, a sabedoria, a espiritualidade, a profundidade. E com relação à ânima, também dentro da mesma lógica, a primeira imagem representativa desse primeiro estágio seria a imagem da Eva, de Adão e Eva, que representa esse nível mais primitivo, de um feminino ainda arcaico, não desenvolvido, preso às emoções biológicas e aos impulsos, que seria uma consciência feminina rudimentar no homem. Depois, a fase seguinte seria representada pela Helena de Troia, que representa algo não tão primitivo quanto a Eva, mas ainda ligado a padrões de beleza corporal, de um apego ao senso estético. Depois a Maria, mãe de Jesus, que representa um amor espiritual mais elaborado. E por último, o estágio mais evoluído da ânima, que seria a Sofia, que representa a sabedoria, a conexão sábia com a vida, a conexão através do amor. E o Sanford dá algumas sugestões de como desenvolver o ânimos e a ânima, como é que a gente pode facilitar esse processo, né? No caso da ânima do homem, primeiramente seria importante reconhecer que a realidade interna é tão objetiva e real quanto a externa. Poder prestar atenção no mundo interno, nos sentimentos, nas emoções, nas reações, e a partir disso poder expressar adequadamente, né, no contato com a natureza, através da arte, da espontaneidade, diminuindo a racionalidade ou os julgamentos do ego sobre isso, mas mantendo a postura do ego no sentido de poder fazer também uma avaliação crítica e ter um posicionamento egóico, mas que esse ego não iniba esse contato com o mundo interno, né? E com relação ao ânimos, e no primeiro momento dar espaço à criatividade, poder reconhecer essa criatividade e depois relativizar a voz do ânimos e não se identificar, se distanciar do espírito depreciativo, das opiniões absolutas, não ter como uma verdade psíquica os pensamentos. Então, esse distanciamento com relação à postura mais crítica ajuda a gente a diferenciar o ânimos e aí também a gente vai trabalhando, ajudando esse processo de desenvolvimento. A Emma diz que a primeira etapa para o trabalho com ânimos consiste em retirar a projeção e poder reconhecer que aí a gente faz com que ela se desligue do seu objeto. E essa diferenciação, ela pode significar uma renúncia, né? Então, pode ser algo desagradável no primeiro momento, porque a gente se dá conta que esse material é nosso, né? E por isso a dificuldade de nós fazermos, mas é um movimento muito importante para a gente dar conta desse processo de desenvolvimento. A pessoa que carrega a projeção tende a se sentir muito valorizada, porque se sente depositária de uma força, né, sobre a outra, mas logo se experimenta o lado desagradável disso, de se sentir oprimido ou sufocado, sempre que se tenta fazer uma tentativa de desenvolver a personalidade individual superando essa imagem projetada, né? E isso acontece porque o outro não vê a pessoa como ela realmente é, mas como deseja que ela seja. Aí surge aquelas situações de possessividade, porque no fundo o outro quer continuar vivendo a sua projeção, né? Essa é a parte sombria do amor. E depois, desse momento de fascínio, a projeção oposta tende a substituir a positiva, sem aviso prévio, né? Porque é fácil atribuir ao outro a responsabilidade sobre as nossas más disposições, sobre as nossas dificuldades. Aí a deusa vira uma bruxa, o herói vira um demônio, e o outro se torna tão desvalorizado quanto já foi supervalorizado. E aí o Sanford vai citar uma fala do Jung que eu acho muito forte, que ele diz que quando ele diz que o ânimos morre na medida em que o seu desenvolvimento consciente é atingido, né? Quando a gente faz uma projeção assim e impede esse desenvolvimento do ânimos, e o Jung, quando ele explica como é que ele se sente quando alguém projeta o ânimo sobre ele,
que ele diz assim: quando alguém projeta o ânimo sobre mim, eu me sinto como se fosse um túmulo com cadáver dentro, um peso morto peculiar. O cadáver de mim mesmo, de modo que se torna impossível sentir a própria vida. Uma real projeção do ânimos é assassina, porque a gente se transforma no local em que o ânimos é sepultado. Então, isso dá uma sensação de responsabilidade, assim, né? Meu Deus, quando a gente projeta o ânimos em cima do outro, a gente tende a fazer esse sufocamento, né? Então, como é importante nós podermos tomar consciência disso. E aí a gente sabe que existe uma diferença entre esse estado de paixão e a questão do amor recíproco, porque não é à toa que a gente vê que os relacionamentos exclusivamente baseados nesse estado de paixão tendem a não resistir quando são submetidos a um teste de realidade, né, de um relacionamento de verdade. E a gente vê que, segundo grau em que um relacionamento se baseia em projeção, o elemento amor humano de verdade pode estar faltando, né? Porque aí a gente tem um se apaixonar por si mesmo e não pela outra pessoa. E quanto mais reais as pessoas envolvidas vão se mostrando, menos possibilidade das imagens inconscientes ficarem ali projetadas. E o amor real começa quando a pessoa conhece de fato a outra e passa a se preocupar com ela. Ser capaz de um amor real, é importante dizer, implica num amadurecimento psicológico, capaz de manter expectativas realistas com relação ao outro, em assumir a responsabilidade pela própria felicidade, e essa é a razão pela qual muitas pessoas passam de um relacionamento para o outro, sempre que termina, sempre que essa projeção se desgasta, né? Porque como a gente sabe, nós somos seres humanos e não deuses, chega sempre o momento que essa projeção se desgasta, e aí vem a frustração. Então, os relacionamentos podem servir ou como um veículo para o desenvolvimento da consciência, ou então como palco para repetição de padrões infantis de comportamento. E o que a psicologia profunda vai nos ensinar é que se nós formos capazes de suportar essas emoções mais intensas, né, nós podemos sair profundamente transformados. Porque a experiência com esses poderes do inconsciente coletivo nos leva a um novo estado de consciência, onde a gente vê que a realidade psíquica é tão real quanto a realidade material. E isso nos dá uma visão nova de mundo e possibilita um contato maior com o nosso eu profundo. Então, no primeiro momento, o que eu tinha para trazer era isso, né, minhas considerações a respeito dessa temática, e depois a gente vai ter um espacinho para conversar um pouquinho, né? Muito obrigada. Muito bom trabalho, parabéns, Michele. Eu gostaria agora, então, de chamar a Viviane Ortiz, que vai nos apresentar o trabalho As Perdas em Tempo de Pandemia e a Orfandade. Bem-vinda, Viviane. O espaço é teu. Obrigada. Eu vou pedir para compartilhar, então, a tela. Aqui. Isso. Então, vamos lá. Falar desse tema, assim, tão atual e vívido, né? Porque também tem a ver com a minha experiência. Então, vai ser um pouco testemunhal nesse sentido. Então, o trabalho é As Perdas em Tempos de Pandemia e Orfandade. É o terceiro artigo para o curso de formação de analista pelo Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. Eu componho a turma 8, que começou em 2020, e a minha orientadora é a Clenir Bueno. Eita, não está passando. Ah, foi. Então, o artigo aborda o momento que vivemos de tantas perdas por conta da Covid-19 e as perspectivas da orfandade atravessadas por essa perda. Vivemos em tempos sombrios, incertezas, insegurança, desistência, medo, perdas, muitas perdas. Perdas contadas como que um taxímetro ligado em uma corrida sem perspectiva de parada.
Só aqui no Brasil já são mais de 500 mil mortes por Covid. Estamos confusos, perdendo referências como sociedade e seres humanos que somos. Perdemos conhecidos, amigos, pais de amigos, filhos, nossos próprios pais. E a cada movimento na vida, estamos nos fazendo muitas perguntas. Qualquer uma delas presente em qualquer atendimento clínico. E se eu tirar a máscara só para comer? E se eu pegar? E se eu puder ficar com as crianças em casa? E se eu só chamar um amigo? É seguro mandar para a escola? E se eu fizer uma viagem de carro? E se eu fizer o teste e der negativo, eu posso? Isso, aquilo outro. Eu já estou imunizado, então será que eu posso? E aí vem uma série de ponderações, né? É uma questão de saúde mental que as crianças possam brincar, ver os avós, estar em família. E os questionamentos seguem com o peso de todas essas almas que se foram. Não existe lugar de conforto. Ponderação sem pesar, decisão sem medo. A essas alturas, todo mundo já conhece de perto, ou muito perto, alguém que tenha partido por conta da Covid. E estamos todos de luto e tentando achar uma forma de seguir a jornada e honrar os que se foram. E isso está de alguma forma presente no coração de todos os seres humanos, o que me recorda uma inscrição feita na entrada da porta da casa do Jung. Invocado ou não, Deus está presente. Queiramos ou não, esse fato está presente, compõe a realidade e o imaginário da humanidade, que ainda está vivendo esse impacto. E o que é a minha dor diante da dor do todo? Me pergunto com frequência. Por que estou dimensionando o tamanho da minha dor? Ela dói. Descobri há alguns anos que a dor da orfandade não ameniza com a maturidade. A dor não matura com o nosso desenvolvimento na curva da vida. Se tenho 5, 10, 24, 36 ou 50 anos, quando os pais partem, isso dói e ponto. Aprendi que o tempo ajuda a amenizar. No entanto, a contagem que ameniza é a dor a partir da data da despedida. Sim, acabei perdendo minha mãe para a Covid. Ela estava doente há algum tempo, em cuidados paliativos. Já havia tomado a primeira dose da vacina, mas seu frágil corpo foi colapsado pelas exigências da Covid. E essa doença lhe abreviou os dias, que provavelmente não seriam muitos mais, mas abreviou. Já havia perdido o pai em 2016 e neste ano de 2021 passei a integrar um novo grupo da humanidade, o grupo dos órfãos. Penso que me tornar órfã aos 41 anos, já tendo me tornado mãe de 2 filhos, deveria me colocar em um lugar de gratidão e serenidade, pois tive meus pais comigo por um significativo tempo de vida. Meu pai pôde conhecer meu filho mais velho, e minha mãe, por sua vez, pôde conviver com o mais velho e participar da vida do menor por 7 meses, o que encarei como uma grande dádiva. Olho a vida em perspectiva e sinto que está tudo no lugar. Os mais velhos foram antes, e está tudo certo. E apesar de tudo, nada parece amenizar essa terrível dor da orfandade. Como é estar no mundo sem a presença dos pais? A razão segue informando que está tudo certo, que vamos ficar bem, que podemos dar conta. A vida pode ser providente, acredito nisso, e que não estou só. Por outro lado, o coração parece dilacerado. Como seguir em frente sem a parte que falta? A orfandade te joga no vazio. O que fazer a partir desse lugar de vazio, de ausência, de falta? Rothenberg, no artigo O Arquétipo do Órfão, publicado no livro Reencontro da Criança Interior, refere a busca por algo ou alguém em que possamos projetar a segurança, a aprovação e a dependência. Dentre tantas considerações sobre o tema, fala que a mãe representa o self para o bebê e que sua ausência prematura remete o ego a si mesmo. E tendo que contar com seus próprios recursos, o que vivido prematuramente pode acarretar em uma catástrofe. E o bebê experimenta o abandono.
traçando um perfil psicológico básico para o órfão, com pontos como base: a rejeição e a culpa, a busca incessante de algo que falta, a dor que nada alivia, o medo constante de ser abandonado e uma forte atração pela morte. A autora ainda coloca que quando a criança não é aceita em sua realidade, ela não vivencia a autenticidade de seus próprios sentimentos. A dor, a culpa, o medo do abandono, a busca pelo genitor perdido, a necessidade de ser boazinha para obter cuidado, bem como o fato de parecer não ter o bastante de si para dar conta e necessitar de outro. Todos esses aspectos podem colocar o órfão em posicionamento de dependência, em uma condição psicológica improdutiva e perigosa. Podemos, assim, ser possuídos por nossas feridas, marcando nossas ações e regendo nossos olhares sobre a vida a partir de nossas dores. O impacto doloroso da vivência da perda dos pais pode assumir a regência da própria vida, se não atentarmos para o que podemos fazer de nós mesmos apesar disso, ou melhor, a partir disso. Compreendendo que a dor e a ânsia por amenizá-la nos coloca na busca de preencher tudo aquilo que dói em nós, podemos acolher tudo aquilo que somos e tecer novos caminhos. A partir do momento que reconhecemos a orfandade como parte de nós, é preciso saber que o buraco gerado pela ausência nada poderá preencher. Caminhar com a falta é o que nos cabe, e dar o colo necessário a si mesmo, quando a dor imperar, pode poupar alguns tropeços. Na palavra de Rotenberg, para que o órfão comece a relacionar-se com essa luz dentro de si próprio e a ter uma relação consciente com seu destino como indivíduo, ele próprio precisa ser libertado de uma identificação completamente consumidora com o mesmo. Precisa vivenciar-se como um ser autônomo e separado, com perfil próprio, para assimilar o significado do seu mito e extrair o valor da sua experiência traumática, que essa experiência traumática possa ter. O órfão tem que expor seus sentimentos com relação à sua fraqueza e deve compreender os complexos que resultam da sua perda original. O luto pela perda do seu ente querido precisa ser vivenciado até o final. Desconheço o final. Estou em pleno luto, assim como milhares de outros seres humanos na vivência dessa pandemia. Mas reflito sobre seu significado e compartilho essa experiência a fim de fazer a minha parte enquanto indivíduo que sou, em busca de transformar a dor, dando um bom lugar a ela dentro do meu coração. A responsabilidade que me cabe exatamente eu ainda desconheço, mas nas palavras da autora eu encontro caminho. O órfão precisa aceitar sua realidade e não negar seus sentimentos e carências. Para entrar num acordo completo com sua realidade, ele não pode evitar a dor envolvida no processo de reviver seu destino e os efeitos que o mesmo teve sobre ele. Ao se permitir sentir a dor, a raiva e a mágoa, além da tristeza, ele começa a sacrificar suas expectativas de dependência. Ao efetuar esse sacrifício, começa a assumir mais responsabilidade por si mesmo. Se a pessoa assume a incumbência de viver a própria vida, tem mais chances de perder seu amargo ressentimento por não obter aquilo que vê as outras pessoas terem e de que se sente carente. Essa incumbência heróica cultiva no órfão uma maior capacidade de ater-se ao apoio positivo e gerador da vida. Onde está a força geradora da vida? Olhar as próprias feridas, tocar suas dores, raivas, mágoas e tristezas com amorosidade a cada fase pode nos colocar em contato com a força que nos impele a viver plenamente. Compartilho então um sonho que tive 15 dias antes do falecimento da minha mãe. Eu estava na praia, era um dia nublado e o mar era agitado. E a água escura, típica de dias de mar chocolatão do Rio Grande do Sul. Estou de frente para o mar e de costas para grandes dunas. E vejo ao longe, do lado esquerdo, um tsunami, tomando forma. Grito para chamar meu irmão.
As outras pessoas na praia não parecem perceber. Penso em pegar a carteira e o celular que estão junto ao guarda-sol. Calculo se dará tempo de pegar os pertences mais relevantes e ainda subir nas donas mais altas a fim de me salvar. Percebo que não dará tempo de pegar as coisas, pois elas se aproximam mais rápido que eu poderia imaginar. Penso e olho em volta à procura do meu irmão e sigo em direção à duna que na minha ideia era suficientemente alta, porém, percebo que não vou conseguir me salvar. Como é morrer? Me pergunto enquanto sinto aquele arrebatamento físico que me confunde, me embola, me faz perder o senso de orientação. E pergunto, eu vou morrer? E uma voz me responde, não. Ao mesmo tempo que sinto a força arrebatadora da água contra a qual nada posso fazer. Então eu pergunto novamente, se eu não vou morrer, por que então ser atingida? E a voz me responde, para viver a experiência de Deus. E no exato momento da resposta, eu estou em pleno espaço sideral, flutuando no nada, eu e o universo. Em Aion, Jung coloca que a assimilação do eu pelo si mesmo deve ser considerada como uma catástrofe psíquica. Do ponto de vista do ego, esse encontro pode ser sentido como algo avassalador, um encontro que nos coloca em uma situação de desorientação e perda típicos de uma catástrofe. Em Psicologia da Religião, ele coloca que é somente num estado de abandono e solidão absolutos que vivenciamos os poderes prestimosos de nossa própria natureza. Sendo assim, compreendo que estar no vazio pode nos favorecer o contato com a nossa força maior, com toda a potência que existe quando estamos vivos e dispostos a olhar a vida e a natureza das coisas em sua magnitude. A vida é chegada e partida, é constituída de inúmeros paradoxos, e que não nos cabe a cristalização. Sigamos em frente portando nossas bagagens e que sejam leves, conforme possamos ressignificá-las, nos desfazendo dos apegos que pesam e levando conosco aquilo que for essencial à caminhada. Estarmos abertos à vida que pulsa apesar da dor é outro passo importante, como coloca Rothenberg. O apoio do inconsciente, e neste caso a ligação com o espírito materno positivo, é um fator vital na cura dos padecimentos do órfão. O espírito materno vem quando a atitude da pessoa é receptiva e aberta à sua intervenção. Hoje, compreendo melhor o estar presente e o construir memórias. Estar com o coração junto àqueles a quem se ama pode ser extremamente curativo para os dois lados, pais e filhos. O que fica é o poder de amar e ser amado. Isso transforma, pulsa e cura em todas as direções. O encontro com o self, todo o seu potencial, pode viabilizar caminhos antes impensados, transformando velhos padrões em novas perspectivas, insuflando poder curativo e vida onde antes era dor. Como refere Jaffe, o ser humano poderia ser definido como o organismo que transforma experiência em significado. Assim, buscando transformar sua dor em algo maior e dotado de sentido, que o impulsiona à verdadeira essência do ser. É isso. Obrigada. Obrigado, Vivi, por esse depoimento, esse trabalho. E parabéns às duas, né? Fantásticos os trabalhos. E acho que eles dialogam, né? Porque estava pensando aqui enquanto vocês duas falavam, enquanto a Vivi falava agora no final, abrindo já o espaço para o debate. Essa atitude receptiva, né? Espírito materno positivo. Isso tem muito a ver com o que a Michele estava falando sobre a integração de ânimos e ânima, né, também. Porque acho que a partir dessa integração, a gente pode sentir essa atitude
não só nos momentos felizes, mas nesses momentos mais dolorosos e de perdas catastróficas na nossa vida. Se a gente não for antes, elas virão, né, inevitavelmente. Olhar como isso tudo faz parte da nossa existência e poder aceitar, né, essa atitude receptiva, vem muito de desenvolvimento de ânimos e de ânima, né? Então, tentei tecer um pouco, né, a integração desses dois trabalhos, mas vou abrir para o diálogo, né, uma conversa 3 aqui, vamos ver o que a gente consegue aprofundar, esclarecer mais. Se vocês quiserem abrir fazendo uma pergunta uma para outra, ou colocações, fiquem à vontade, eu anotei aqui algumas coisas, mas queria ver vocês dando um pontapé inicial aí. Eu quero dizer que achei belíssimo o trabalho da Vivi, né, e fiquei com algumas coisas que tu dissesse, assim, essa questão de a necessidade de nós darmos o colo a nós mesmos, né, eu não passei por essa experiência da dor, da perda dos pais, que eu acho que é uma dor muito especial, assim, mas já perdi várias pessoas, sei o que é o luto, né, do falecimento de uma pessoa, mas não nessa dimensão, assim, e essa questão de dar o colo necessário a si mesmo e da importância de estarmos abertos para a vida que pulsa, que continua pulsando à nossa volta, e do quanto o ser humano é capaz de transformar a experiência em significado, como tu dissesse, né? Então, achei que traz muitos elementos bonitos, assim, para nossa reflexão, né? Gostei do teu trabalho. Eu acho que poder trazer, assim, compartilhar, me diluindo um pouco nesse momento, né, que tantas pessoas estão vivendo, e a ideia era pensar perspectivas de viver isso, né, e querer sair disso, e o que eu vi é que, assim, precisa entrar muito nisso para poder sair, né, então, esses paradoxos da vida, né, e essa disposição, né, Michele, eu acho que no teu trabalho tu também trouxe isso, né, como integrar as coisas, como olhar o que a gente é, né, e poder acomodar, assimilar, acolher, e uma das coisas que eu acho que tanto tu trouxe quanto eu é a questão da atitude, né, a receptividade, a atitude diante das coisas que nos acontecem, das coisas que a gente sente, do que a gente pensa. Isso é capaz de transformar e fazer com que a gente cresça, né? Eu acho que uma coisa que fica muito, assim, do estudo que a gente está fazendo, do Jung, né, é que quando a gente ignora os conteúdos do inconsciente, ou a nossa dor, ou esses elementos todos, quando a gente não mantém um relacionamento com eles, a gente corre o risco de ser possuído por eles, né? E quando a gente dá uma certa atenção, como o Jung diz, a maneira mais segura da gente poder contar com o apoio justamente dessas forças internas, né? Só que, claro, né, tem alguns elementos que, mesmo que a gente vá integrando, a gente precisa ter sempre uma certa atenção, que no caso da ânima e do ânimos, são arquétipos que continuam tendo uma autonomia, né? Então a gente tem que estar sempre em contato, sempre sem perder eles de vista, como o Jung diz, né? Como se a gente tivesse que pagar um tributo para o inconsciente para poder ter assegurado essa cooperação mesmo, né? Esse tributo é poder estar sempre dando um espaço a isso. Me veio muita coisa, assim, né, ao ler anteriormente o trabalho da Vivi, e há muito mais agora, né, com toda a emoção que ela colocou ao apresentar o trabalho, né. Primeiro, me veio uma coisa, por eu ler, me veio uma coisa, assim, de pensar, né, sobre a orfandade, sobre as diferenças, assim, dessa orfandade, né. Eu já presenciei, não só na minha vida, mas
já vivenciei na minha vida e já vivenciei na vida de alguns pacientes, e noto uma diferença, né, que eu acharia interessante até estudar mais, entre perder pai e perder mãe. E geralmente, e aí vê a diferença em termos de gênero até, perdão, mas a diferença é que o que eu percebo é que perder pai é muito ruim, mas perder mãe é uma experiência de uma solidão absoluta. Já ouvi pessoas descrevendo essa imagem como se tivesse ejetado do mundo, assim. E eu achei fantástico porque é bem a imagem do teu sonho, assim, né? Tu sente que não tem lugar para correr mais. Sou eu e eu mesmo, né? E aí eu não sei se é quem perdeu mãe e tem pai vivo, né? Essas pequenas diferenças. Diferença, sim. Porque essa sensação de ejetado é de quem já tinha perdido pai e mãe, né? Tipo assim, tá, e agora? Vou pedir ajuda para quem? Né? Vou ter que resolver tudo. Tudo é comigo, assim. Então, eu fui um dos que passei por essa experiência. E acho que isso também te dá essa dimensão de olhar a tua história, olhar para o teu mundo, né? De uma nova dimensão, né? Poder entender a importância dessas pessoas na tua vida de uma outra perspectiva. E acho que a presença, a falta pode nos dar algumas coisas, né? Com essa possibilidade dessa nova perspectiva. Então, essa ausência pode dar muito mais consciência e que às vezes a presença não, por estar presente tu não conseguia. Achei muito legal, né, a imagem que tu trouxeste também, um monte de coisa que eu anotei, né? Anotei coisas sobre essas fantasias, né? E ser tal coisa, e ser tal coisa, né? Como essa porta de entrada também para o mundo interior, daqueles sentimentos que todos nós estamos sentindo frente à pandemia, né? E que se a gente der muita corda para o ser, pode acabar numa catástrofe apocalíptica, e eu tive inúmeros pacientes, né, trazendo a experiência clínica, me procurando ou sofrendo dessa quase crise de pânico, nascida de um e se tal coisa acontecer comigo, que é alimentada, né? Então, dando comidinha para a voz do ânimo ali, né? E aí, eu pensei também sobre orfandade física, me veio muito isso, orfandade física e orfandade psíquica. E acho alguns pensamentos, como tu sugeriu no final do trabalho, para serem pesquisados e desenvolvidos, né? Orfandade física como, eu já quero entrar na imagem que tu trouxe, como a perda dos pais pessoais, né? E essa sensação de vazio. E uma orfandade psíquica como um contato com os pais arquetípicos, e aí sim, não um vazio, mas um espaço cheio de sutis emoções. Porque a natureza, ela não suporta o vácuo. Então, como uma antiga analista junguiana me dizia, né, não existe o vazio. Esse vazio está preenchido por muitas emoções. E muitas delas muito sutil, que parece que não tem nada. É como, né, olhar para o ar e achar que não tem nada. E aí eu acho que a escultura, a imagem dessa escultura, porque a gente continua com essas imagens dentro da gente, né, cada vez nos dando mais sentido e mais emoções. A imagem da escultura sobre o vazio eu achei fantástica, porque não tem vazio ali, né? Tem um olhar através do buraco, tá cheio de vida, né? Tem um horizonte ali, né? Então, assim, o que é esse vazio, né? Existe um arquétipo do vazio, e
Então, me veio muito isso, assim, né? Esse vazio, na verdade, ele está muito preenchido de coisas que a gente precisa conscientizar. E ver através do vazio, né? Depois me veio também sobre, tu falasse sobre esse estar sozinho no mundo, né? Esse ejetar de ir para o espaço. Eu me lembrei muito da imagem do Big Bang, né? Uhum. Como se tu fosse uma daquelas estrelas ali voando no espaço, e daí a gente não está sozinho também quando a gente atinge uma orfandade psíquica, porque a gente tem não os pertences do mundo material ali, né? Mas a gente tem a nós mesmos. E eu e o universo, e esse universo é o meu mundo interno, como a Michelle falou, a partir da perspectiva da integração de ânimos e ânima, né? Que vai me tirar desse amargor do ressentimento de não ter o que as pessoas têm. E se é tal coisa? E se eu tivesse mais tantos anos com fulano? Eu não tive. Então, eu estou olhando para uma fantasia. Mas, assim, essa magnitude dessa energia interior, da perspectiva do self, né? Eu não tô sozinho, eu tenho a mim mesmo. Eu faço parte desse universo como da perspectiva do ego, né? Do ego não, da perspectiva do self, não da perspectiva do ego, do tipo, eu sou o universo, né? Eu sou o cara. Não, mas da perspectiva da minha magnitude, da minha pequenez, né? Que é essa humanidade e com essa força interior de ver que está tudo aqui. Então, me veio essa atitude, né? Esse espírito materno positivo, né? Mas dessa grande explosão do tsunami dá um Big Bang onde nasce o universo, né? E as coisas só se expandem, né? Achei muito legal, assim. Não só o sonho, mas como tu desenvolveu o tema, a emoção que tu colocou, obviamente, em todo esse tema, e essas imagens maravilhosas para que a gente tivesse, me deixou cheio de reflexões, assim. Que bom. Eu não gosto de ficar lendo, assim, né? Mas como o tema muito vivencial, eu fiquei com receio de me perder, assim, em termos de raciocínio, e acabei lendo o texto para exemplificar e coloquei aquelas imagens que eu acho que representam essas partes, assim, né, de como o texto foi colocado e a importância dessa experiência e dessas vivências e como tu falou ali da escultura, né, a escultura, ela ela tem muitas interpretações ali. Quando eu fui escolher a imagem, tinha vários tipos de interpretação, né, e é o que a gente faz, né? O que a gente faz com o que fizeram daquilo, né? E como a gente vai encarar, como a gente vai integrar, enxergar esse universo cheio de possibilidades e nos ver como uma partícula nesse universo, né? A gente não é o universo, mas a gente compõe, faz parte né? Somos dotados dessa energia que também faz o mundo girar, o universo acontecer. Né? O que está em cima está embaixo e o que está dentro está fora, né? Exatamente. Eu acho que isso também me faz pensar ali no que a autora que eu trabalhei fala de viver, né? Estar na experiência, deixar a experiência tocar e reverenciar isso de alguma forma, porque a dor dói, né? A gente não quer ficar na dor. E é importante não ficar eternamente na dor, mas poder viver isso de uma forma intensa, olhar para isso e carregar isso consigo como uma parte, não como um todo. É que ficar na dor é estar identificado com ela, né? E daí a gente não faz consciência desse lugar. Porque aí eu vou ser aquilo que eu perdi.
e não todo um universo no qual inclui aquilo que eu perdi, tudo que isso mexe em mim, né? Sim, acho que essa questão da cristalização, eu falei, eu usei o termo, né, cristalização, e a Michelle falou, essa identificação, a gente paralisa, né, a gente não é a gente se a gente fica colado ou identificado com um aspecto, uma parte da psique, né, que é um universo. E aí essa capacidade fala muito de ânimos e ânima também, né? De como eu vou viver, como eu vou estar aberto, né? Como é que vai estar o meu desenvolvimento de ânimos e ânima para mim, poder experienciar essas emoções, né? Vai Como é que ser vai estar essa essa ponte. conexão, né? Vai fazer essa ponte, né? Eu achei muito bom o teu trabalho também, Michele, para esclarecer algumas dúvidas também e algumas confusões sobre ânimos e ânima que tem estado tão presente nas conversas de psicologia analítica, enfim, né? Fazendo toda essa revisão teórica muito precisa, né? E muito esclarecedora. Então, como tu fala, né? Essa atitude frente ao mundo interior, né? Essa ponte frente ao mundo interior, que vai fazer com que a gente possa ter ou não consciência. E eu acho que a gente está num período do mundo, fora o luto pela pandemia, mas a gente está num período do mundo aonde esse desenvolvimento de ânima e ânimo estão muito prejudicados. Porque a gente está num mundo onde as tecnologias fazem com que as pessoas muitas vezes passem a trocar de relação quando a projeção desgasta, e aí eu vou para um Happn, para um Tinder, para um isso, para um aquilo, e fico, né, projeto, e o tempo inteiro projetando, e se a pessoa não me dá o que eu quero, não me dá essa felicidade ou essa completude, ou quando isso acaba, daí eu vou me embora e eu não faço consciência. Então, o mundo também, bom, projeção de ânimos e ânima, o meu nome é Facebook, né? Porque é só o que tu enxerga ali. É julgamento, ressentimento, ódio, sabe? É muito difícil, é um lugar onde se projeta muito, né? Está tudo muito, muito projetado e muito pouco esse fazer consciência de retirar a projeção muito pouco presente, né? Então eu percebo, não sei como é que vocês veem isso no consultório de vocês, mas eu percebo que o nosso tempo já é, né, a opus magna, já é muito difícil assim, isso, né? Essa integração. E quando o meio facilita a projeção e não a integração, isso se torna mais difícil ainda. Não sei como é que isso aparece no consultório de vocês. Eu acho que é bem isso, assim, nós nos encontramos num período, assim, enquanto humanidade, né, pós-modernidade, assim, onde realmente todas essas coisas do prazer imediato, do culto ao externo, está muito em alta, né? Não é de agora que o nosso desenvolvimento se dá de uma forma desigual, no sentido em que a gente dá muito mais atenção para as coisas externas do que para as coisas internas. E isso faz com que nós fiquemos muito distanciados dessa realidade que é tão importante, intensa, quanto a realidade palpável, vamos dizer assim, né? Ok, as projeções, elas acontecem, de uma certa forma, é uma maneira de nós podermos entrar em contato com elementos internos nossos, quando são colocados fora para a gente visualizar, e o Jung dizia que nós não somos responsáveis pelas nossas projeções, mas sim por não tomar consciência delas. Então é muito importante que a gente faça esse movimento, né? Essas coisas vão acontecer, mas a gente precisa recolher o material que é nosso e poder processar internamente, justamente para que a gente não faça com que o outro seja obrigado
a estar suprindo uma expectativa, estar reagindo de uma tal maneira, né? E o próprio, aquilo que é visto como o valor máximo da rede social, que é o mitar ou lacrar, é pura projeção, né? Sem nenhuma consciência ali. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Sintam-se à vontade. Eu acho que foi bem bom, assim, eu gostei, eu não falei, mas eu gostei muito do trabalho, do teu trabalho, achei que tu colocou de uma forma bem clara e bem boa da gente pensar, refletir, e o que combina, digamos assim, das nossas duas falas é essa questão da gente poder olhar e integrar, né? Eu acho que essa mesa fala de se reconhecer e poder integrar tudo que lhe compõe. Eu acho que essa é o resumo da nossa mesa. Bom, então tá, pessoal, muito obrigado. Parabéns pelo magnífico trabalho de vocês duas. E vamos encerrando por aqui, então. Né? Tudo de bom para vocês, fiquem bem. E a gente vai conversando aí na sequência. Isso aí, um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau, abraço. Tchau. Tchau, tchau.